Então, tá, agora tudo certo. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar com nossos estudos. Vamos então fazer uma prece. Ou tu quer ler de novo? Acho que vamos ter que ler de novo. Vamos ler então. Faça da leitura um hábito diário. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão e verificará que é seu melhor amigo, que conversará com você somente quando você o desejar. Escolha livros instrutivos, interessantes, sadios. Tanto quanto o corpo, o espírito também necessita de alimentar-se. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Vamos ler. Então, agora com essa mensagem, então vamos fazer nossa prece. E vamos então rogar a Deus, com a sua permissão, que nos abençoe, nos inspire nessa noite. Sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa orientar essa família. Que os nossos mentores estejam conosco, nos inspirando. Que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo a ser estudado. E nesse clima de paz, de harmonia, que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos que irão acompanhar, ou que estão acompanhando. E assim, Senhor, então damos início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente está dando continuidade com o estudo de Kardec, da obra A Gênese, um livro da primeira edição, a gente tem a tradução. E a gente parou, estamos no capítulo 17, que é as predições do Evangelho de Jesus. E a gente parou no item 56, que o item 56, Kardec está comentando a respeito de uns versículos que a gente leu, que Kardec estudou, colocou aqui, a respeito de predições, né? O Evangelho dá ali Jesus anunciando coisas que irão acontecer. A gente viu bastante anunciações, né? Já lá no tempo do Cristo, ele anunciando e coisas que estão acontecendo. Então é o que nós estamos estudando. Então aqui no item 56, ele vai continuar explicando sobre essas predições, essas alegorias que Jesus falava na época que ele esteve encarnado entre nós. Então vamos ler ali o item 56. Entretanto, sob essas alegorias, ocultam-se grandes verdades. Inicialmente, é o aviso das calamidades de toda sorte que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, há a predição da difusão do Evangelho, restaurado na sua pureza primitiva por toda a terra. Depois, o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, derivado do código de moral evangélico, posto em prática por todos os povos. Este será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá sua implantação, e os homens viverão sob a égide da sua lei. Será um reino de felicidade, uma vez que, segundo suas palavras, depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Então aqui nesse item, aqui Kardec está falando a respeito então dessas alegorias que não foi entendida por muitos, né? Que não está sendo compreendida até hoje. Então é um aviso dessas calamidades que a gente já vê nos dias de hoje, né? Que vão atingir a humanidade, que vão dizimar muitos, e calamidades que a gente viu que já aconteceu algumas, né? De tsunamis, outras coisas que aconteceram, terremotos. Isso tudo já foi anunciado por Jesus.
E não só a respeito das calamidades, mas fala também sobre a luta suprema entre o bem e o mal. E principalmente quem está assim trabalhando no movimento espírita, trabalhadores, a gente realmente sabe. Quem participa de reuniões mediúnicas sabe desse conflito que está havendo entre as trevas e a luz, né? A gente vê nitidamente isso. Então isso é um conflito que está acontecendo nesse período de transição, feita essa limpeza. Muitos ainda não querem, estão nas trevas, estão na rebeldia, né? Mas esses dias estão contados. Outra coisa, a fé, entre a fé e a incredulidade, né? Muitos que acreditam, outros que ainda não estão ainda no comodismo, ainda na preguiça, né? Ideias, né? Entre ideias de progresso e ideias do passado, ideias ultrapassadas, que insistem com ideias ultrapassadas também, né? Não querem renovar seus pensamentos. E outra coisa também é a predição da difusão do Evangelho, que ele também dá, que vai ser restaurado na sua pureza primitiva por toda a terra. Então, por isso que a gente, por que a gente está, muitos dizem, sabe, para que estudar a Bíblia? Isso é tudo bobagem, né? Mas aqui está dizendo que a gente deve restaurar na sua pureza primitiva os estudos evangélicos. E é dali que nós vamos ter um entendimento das leis, o que Jesus dizia, e ter uma base já com o Velho Testamento, que Jesus usa muito o Velho Testamento para nós entender. Então, por isso que é necessário estudar. Ao contrário que muitos dizem, não, isso é tudo bobagem, não precisa. Cada um tem as suas ideias, seu pensamento, né? Mas isso vai ser restaurado por toda a terra. E depois que ser restaurada essa pureza primitiva, porque o Espiritismo veio para reviver o cristianismo primitivo quando Jesus trouxe, né? E que seus apóstolos deram continuidade. Então é esse evangelho primitivo daquela época que a gente tem que reviver hoje. E a gente sabe que existem muitos conflitos de ideias, de religiões. A minha religião é melhor, a gente já comentou aqui que o Espiritismo não é só mais uma religião que veio para, né, concorrer com outras religiões. Ele vem para dar o caminho, para auxiliar, para trazer aquilo que Jesus nos ensinou de uma forma mais clara, né? Então ele veio para ajudar nesse entendimento que Jesus nos trouxe, né? Ele não veio para concorrer, Então a gente tem essa ideia aí de reviver esse evangelho do primitivismo, né? Por toda a terra, depois o reinado do bem, ó, que será o da paz e da fraternidade universal. Então, quando estiver realmente implantada essa ideia, todos tiverem o mesmo pensamento das leis divinas, de como funciona, muitos ainda não aceitam a lei da reencarnação, então aceitar as leis divinas, aí então vai ser implantado esse reino do bem na terra. Derivado do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos, e todos vão ter que praticar essas leis divinas. Daí então vai ser implantado esse reino. E aí então vai ser no mundo de regeneração, né? No mundo de regeneração a maioria já vai ter essa ideia já da convivência das leis, né? Todo mundo vai falar a mesma língua. Já não vai ter mais esse conflito de ideias, né? Não, a minha religião é melhor, reencarnação, isso aí é coisa do diabo, isso aí não existe. Não, todo mundo vai ter o mesmo pensamento. Pode até ter várias religiões ainda, de repente ter outros tipos, mas todos vão ter uma fraternidade, entendeu? E quando um falar uma coisa, ou não, a gente estuda, entende isso aí, todos vão entender, entendeu? Não vai ser uma coisa absurda para muitos, vai ter essa concorrência que entre muitos ainda tem, né? Porque hoje, essa ideia de se dizer cristão de religiões, a gente sabe, né? Não é o fato que tem a igreja tal que tem um nome que quer dizer que é cristã, né? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes não tem os conceitos cristãos, né? Só botam ali de fachada, mas tu entra lá, é outras ideias bem diferentes, né? Do que Jesus realmente nos ensinou, né?
envolve muitas vezes interesses materiais, né? O maior dos casos a gente vê interesse puramente materialista, né? O interesse pessoal, a ganância, querer lograr os outros para ganhar dinheiro, usurpar, né? Os bens das pessoas. Então, infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa, né? Que são aquilo que a gente já comentou, que serão muitos falsos profetas, né? Que enganarão a muitos, né? Não vão ser poucas pessoas que vão cair na malandragem, como se diz, né? Mas então, isso vai acontecer, essa implantação do bem. E os homens viverão sob a égide da sua lei. Será um reino de felicidade, uma vez que, segundo suas palavras, depois dos dias de aflições, que estamos passando agora, dias de aflições, né? Onde o domínio do mal está com força muito intensa sobre todo e qualquer que está fazendo o bem, se esforçando, né? E depois dessas aflições virão os dias de alegria. Então vale a pena o esforço no bem, né? Ficar ali, né? Firme, forte com Jesus, aceitar a proposta correta, né? Que daí nós vamos ser, como ele diz, vamos ser salvos, né? Então vamos para o 57. Quando se realizarão essas coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por indícios Esses indícios não estarão no sol nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. O que é certo é que essa mudança não podia ocorrer durante a vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não poderia ignorá-la. Aliás, não seria possível que semelhante transformação ocorresse dentro de apenas alguns anos. Entretanto, o Mestre lhes fala como se eles devessem testemunhá-la. É que, com efeito, eles poderão reviver nessa época e trabalhar eles mesmos pela transformação. Ora, ele fala da sorte próxima de Jerusalém. Ora, toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. Então aqui diz, né? Quando vai se realizar essas coisas? Ninguém sabe, como a gente diz, né? Nem o próprio Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É o Cristo, né? Nem ele vai dizer, vai acontecer no dia tal, assim, né? Ele deu essas predições, ele teve essas visões do futuro, o que ia acontecer, mas ele não disse o dia, a hora que ia acontecer, né? Mas basta a gente ter olhos de ver e ver o que está acontecendo no mundo hoje, né? As notícias estão aí, estão correndo, estão dizendo muitas coisas que faz sentido já na época que o Cristo já deu predições, né? Inclusive lá no Velho Testamento já tem predições lá do Velho Testamento. Os profetas que antecederam o Cristo já profetizaram coisas que estão acontecendo já, né? Deram até para o futuro já, eles deram. E o Cristo veio confirmar isso, né? Então eles dizem, né? Então aqui indícios, mas quando chegar o momento, os filhos serão advertidos por indícios precursores. Então esses indícios não vão estar no sol, nem nas estrelas, mas a gente vai ver essas coisas no estado social, ó, entre as pessoas e nos fenômenos mais de ordem moral do que físico, ó, viu? Então as dificuldades a gente vai ver entre nós mesmos, através da ganância, do orgulho, do egoísmo das pessoas, que nós vamos ver o que está acontecendo na humanidade. É isso que vai ser o principal fator que vai dificultar para todos esse estado social. E então não vai ser muito físico. Ó. Por isso que a gente diz já que estamos vivendo a era dos fenômenos morais, ó, viu? Então são era dos fenômenos morais, não de fenômenos físicos.
mas sim estamos no momento que a gente deve então aprender o que Jesus nos ensinou, as leis, as suas leis que ele trouxe, as leis divinas, e praticar, né? Fazer os esforços, porque não há mais tempo. Então por isso que nossos esforços devem ser todos voltados à parte moral evangélica, né? É isso que vai importar agora, nesses dias difíceis. E o que é certo é que essa mudança não podia ocorrer durante a vida dos apóstolos. Jesus não poderia ignorá-la. Entretanto, o Mestre lhes fala como se eles devessem testemunhá-la. É que com efeito eles poderão reviver nessa época e trabalhar eles mesmos pela transformação. Ora, ele fala da sorte próxima de Jerusalém. Ora, toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. Então ele vai... Tem muitas coisas que ele fala ali, ele fala já para o futuro, nos advertindo, né? Então vamos ali para o 58. É o fim do mundo que Jesus anuncia quando prediz sua nova vinda. E ao dizer, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá. Não é racional supor que Deus destrua o mundo precisamente no momento em que ele entrará no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal que em tais condições não seria justificada. Como a prática geral do Evangelho deve levar a uma grande melhora no estado moral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem e acarretará a queda do reino do mal. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões que o Cristo fez alusão ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá. Mas esse fim ocasionará uma luta, e é desta luta que sairão os males que ele previu. Então muitos têm em mente, inclusive às vezes de repente religiões, que dizem que o mundo vai acabar. Então a gente aqui é o nosso dever dar uma boa notícia que a gente está estudando aqui, que diz aqui então que o mundo não vai acabar, né? Isso é uma boa notícia. Muitos, mas quando que vai acabar o mundo? Vai acabar tudo? Não vai acabar agora. Com certeza um dia vai, né? Que ele o mundo é um mundo material, ele vai ter um X de vida útil, né? Como tudo tem, né? Tudo que é material, ele vai resistir a um tempo, né, de vida, e depois ele vai... Mas se acaso também um dia for destruído, aí com certeza Deus vai nos prover um outro planeta, né? Ele não vai deixar nós voando por aí sem casa, aí, né? Então a gente não tem que se preocupar com essas coisas. Mas agora, no momento, né, vamos dizer assim, por muito tempo não vai ser destruído o planeta, né? Isso aí vai levar milhões de anos, né, para ser destruído o planeta realmente, para ele se deteriorar. Então o que Jesus diz aqui? O que ele está dizendo que vai ser destruído? É esse velho mundo, é no sentido espiritual, que o mundo sendo dominado pelos homens, né, pela ganância, pelo egoísmo, pelos vícios. Então esse império vai acabar. E ele diz que esse império vai acabar quando o evangelho for pregado por todas as gentes. Ou seja, quando ele for realmente, não só no sentido de ser, ele vai ser pregado, vai ser anunciado, mas no sentido de que todos vão ter acesso, né? Vão estudar o evangelho, as suas leis, mas principalmente vão sentir aquilo que Jesus diz e vão viver aquilo, a sua mensagem. Aí então esse evangelho realmente vai ser implantado na terra. E quando todas as pessoas tiverem em mente,
né, que fizer esforço para combater o nosso orgulho, nosso egoísmo, os vícios que a gente tem dentro de nós, quando for combatido, então esse velho mundo, ou seja, o velho homem também, né, junto com o velho mundo, vai ser destruído. Então isso é uma coisa que depende de cada um de nós, né? Então eu quero fazer parte de um novo mundo, como Jesus diz, anunciou um mundo de felicidade, de paz, um reino de harmonia. Eu quero fazer parte desse mundo. Se quer, eu vou ter que fazer os esforços, né? Então eu vou ter que estudar o Evangelho, as suas leis, praticar, viver, combater os meus vícios, para então ser digno de viver num planeta, num mundo melhor, né? Um mundo que Jesus está anunciando que é um mundo melhor do que a gente está vivendo agora. Esse mundo conturbado, onde o mal ainda impera, os vícios, né? Então isso é os esforços que dependem de cada um de nós. Não é também, não vamos dizer, sabe, mas então Jesus está anunciando, vai acontecer um passe de mágica, Jesus vai abençoar o planeta, o bem vai tomar conta, né, os seus anjos, só as pessoas boas, não é isso aí, né? Isso aí depende de cada um de nós. Claro, a gente sabe desse exílio também, que as pessoas que não querem, né, que estão fazendo mal pelo mal, que têm o prazer ainda de fazer o mal deliberado, com certeza esses já são fortes candidatos de ser exilados daqui, né? Vão ter que não estão se esforçando, então vão ter que ser tirados para um lugar conforme aquilo que eles estão vivendo, né? Conforme as suas sintonias. Porque lá no Velho Testamento, lá em Isaías, ele já diz lá, ele anuncia um mundo, ele já dá esse mundo de regeneração. Olha as palavras que ele diz. Ele diz assim, ó, nós vamos chegar num momento em que o leão ele vai estar pastando junto com a ovelhinha. Olha só, o que diz? Isso aí é símbolo, né? Ou seja, então aqueles que eram os maldosos, né? Que esmagavam, que comiam os fracos ali, né? Que destruíam os pobrezinhos. Eles vão ser mansos e pacíficos, e vão viver fraternalmente junto com as ovelhinhas. Mas para isso nós vamos ter que fazer esforço, né? É continuados, paciente, perseverante, né? Para ter, porque o próprio Cristo diz, ó, os mansos herdarão a terra. Então nós vamos ter que fazer esforço para ser manso, né? Agora aquele que tem um leão dentro dele ainda e avança em morte, aí é perigoso, né? Então ele vai ter que conter essa fera aí, né? Domar ela para que ele possa ser que nem um cordeirinho. A ideia é essa. Então os leões vão ficar junto com o rebanho de cordeirinho ali, né? Os cordeiros de Jesus, ali o rebanho, né? E vão todos estar pacificamente juntos. Porque não vai ter perigo, né? Agora hoje, por exemplo, chega um leão perigoso perto de uma ovelha, é uma ameaça, é um perigo, né? Com certeza ele vai abater a ovelhinha. Mas nesse mundo que a gente está dizendo aqui, que todos vão viver em fraternidade, não vai mais haver perigo. O leão vai ser manso, a ovelhinha também, outros animais, entendeu? Todos vão viver tranquilo, em paz. Não vai querer passar a perna no outro, matar, roubar o outro. Não, tranquilo, não precisa ter medo. Né? Não vamos mais precisar se enjaular, que nem hoje todo mundo vive enjaulado, bem dizer, né? A gente tem que se trancafiar 7 chaves, tudo tem que ser bem resguardado, valores, tudo, né? Com senha, um monte de coisa, porque é perigoso. Se alguém tem acesso à tua senha, teu banco, a tua casa, ele vai entrar, vai tomar conta, não é assim? Mas isso um dia vai acabar, né? Graças a Deus, vamos ter que fazer os esforços para isso. Né? Então esse leão que a gente tem dentro de nós vai ter que se amansar, essa rebeldia, seu orgulho, seu egoísmo, para conviver pacificamente, né? Então vamos ali agora para um novo subtítulo aqui desse mesmo capítulo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito
espíritos servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2, versículos de 17 a 18. Então aqui agora ele parte lá, isso aqui é um versículo, um capítulo lá do Atos dos Apóstolos, né? Que eles, então Jesus anuncia, o que ele está falando aqui? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então a gente já viu que esse profetizar, nós estudando hoje, tem a ver com a mediunidade, né? Então ele já anunciou que nesses dias de hoje muitos terão essa mediunidade. E que a gente vê, né? Eu mesmo vi pessoas assim que não tinham religião nenhuma, mas acontecendo assim manifestações até com criança, né? Crianças se manifestando e tudo, né? Então isso aí vai ser uma coisa que já é uma coisa muito comum, né? Essa mediunidade aí, entre todas as idades. Então vamos ver ali o 60 ali que ele vai explicar sobre isso. Se considerar o estado no físico, no moral, as criações, os pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas que se debatem em vão há um século contra as novas ideias, não se pode duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara. O que o velho mundo chega ao fim. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, se compara a situação atual com os tempos descritos por ele, como devendo marcar a era da renovação, não se pode deixar de convir que muitas das suas predições hoje estão se cumprindo, de onde é preciso concluir que atingimos os tempos anunciados, o que é confirmado pelos espíritos que se manifestam em todos os pontos do globo. Então hoje, a doutrina espírita, a gente tem esses trabalhos aí, muitos médiuns divulgando, os espíritos trazendo informações, através de médiuns, trazendo informações, assim como o Chico trouxe muitas coisas, a todos, até nas casas espíritas, reuniões mediúnicas, vem às vezes benfeitores que dizem o que está acontecendo nos dias de hoje, para nós ficar alerta, para orar mais, vigiar, que os dias estão muito difíceis, ele está dando um alerta, Está dando um alerta, cuidado, não está fácil, eles mesmos estão sentindo a dificuldade, que o planeta está sofrendo muito, está agonizando, são períodos muito trevosos que estão acontecendo, principalmente agora nesses dias finais, Estamos nos últimos minutos, os últimos segundos. Então as trevas estão cada vez mais fortes, Último segundo do quê? O último segundo dessa transição, De averiguar aqueles que querem ficar no mundo bom ou aqueles que não querem, Então por isso que é os esforços que a gente tem que fazer para querer, para continuar a querer ficar no mundo melhor. E isso tudo vale a pena. E essa mediunidade que acontece não só graças à doutrina espírita, a gente consegue estudar, educar a mediunidade. Muitas religiões ainda têm as pessoas têm mediunidade, até os ateus muitos têm mediunidade, mas não educando essa mediunidade, pode acontecer de elas serem, no caso, passarem por mistificações, espíritos, que a gente sabe que tem muitos espíritos ignorantes por aí que vão querer usar essas pessoas, sua mediunidade, muitas vezes para fazer o mal, para enganar ela, Então por isso esse alerta também, a gente deve educar a mediunidade, Muitos pais às vezes não sabem o que fazer com os seus filhos, vê o que está acontecendo, lá acontece isso, aquilo, desmaia, acontece coisas terríveis muitas vezes, e os pais não sabem o que fazer.
Então eles devem entender, né? Procurar pesquisar, ver, levar, principalmente numa religião espírita, né? Que a doutrina espírita, nós vamos ter o estudo, poder estudar e direcionar essa criança, né? Para que ela tenha um equilíbrio, né? Possa conseguir viver normalmente, né? Com equilíbrio, tendo a sua mediunidade, porque o médium não é uma coisa normal. Médium é uma coisa tranquila, só que a pessoa tem que educar ela, tem que saber viver com equilíbrio, com harmonia, né? Praticando o evangelho, que daí ela vai ter paz. Senão ela pode ter uma mediunidade conturbada, né? Que uma mediunidade sem Jesus, aí é complicado, né? Que daí fica um alvo fácil a qualquer tipo de espíritos, né? Tem por aí, né? Então, né? Assim, ouvimos o capítulo 1, item 32. Coincidente com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que deve forçosamente exercer sobre as ideias. Além disso, ele é claramente anunciado no que foi narrado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o único inequívoco É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, e em consequência da manifestação universal dos espíritos, uma vez que sem os espíritos não haveria médiuns. Conforme está dito, isso acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, a sua regeneração, devemos entender essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que chega ao fim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele escreve lá no capítulo 21 também. Então aqui ele diz, né, que então quando ele diz ali, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então aqui ele está dizendo, né, que derramar o seu Espírito a gente já disse que tem uma legião de espíritos que trabalham com Jesus, espíritos benévolos, né? E aí então eles vão fomentar esse bem, então vão ir até médiuns, né, e vão passar diretrizes, orientações, né, a médiuns que tem um equilíbrio, né, que saibam o que está acontecendo com ela, o seu fenômeno mediúnico. Mas aqui acontece também muito o inequívoco da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições, e em consequência da manifestação universal dos espíritos, uma vez que sem os espíritos não haveria médiuns. Então muitos têm, como a gente comentou, muitos são médiuns e não sabem o que está acontecendo. Alguns de repente sabem, mas estão usando a mediunidade para interesses pessoais, né? Muitas vezes. Que às vezes se beneficiar, quer ganhar dinheiro com isso também, né? Então ele não está usando bem a sua mediunidade, né? Então isso está acontecendo muito, conforme dito, isso acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário a sua regeneração. Devemos entender essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que chega ao fim. Então aquele mundo velho, né, que a gente diz, né? O mundo de iniquidade está chegando ao fim para dar lugar a um novo mundo, né? Que está chegando, das pessoas regeneradas, né? Então vamos para outro subtítulo, o juízo final.
Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então é uma passagem do capítulo 25 que está em Mateus e que foi retirado de Mateus e foi também estudado, colocado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Que muitos não entendem. Isso aqui é uma passagem então do juízo final, ó. Viu? Que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, explicado lá. Então muitos não entendem. É tipo como se fosse uma parábola aqui, né? Ele diz, ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, então o Filho do Homem, a gente sabe, Filho, né, de Deus, Jesus, né? Vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos. Pode ser então dos seus trabalhadores, né, do bem, seus emissários, e pode ser também acompanhado das leis divinas, né? Assentar-se-á no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, ele vai haver essa separação, né? Isso não é que a gente tem que entender, não é que mas então Jesus vai vir, vai separar, tu fica comigo, tu vai pro inferno, sabe que muitos podem interpretar assim, né? Mas isso tem a ver com a questão da consciência. Então Jesus vem na sua majestade, traz as leis divinas para ser vivida, praticada. Aquele que não entende, aquele que não quer, então com certeza esse vai ser separado. Agora aquele que recebe Jesus, que entende aquele que ele vem trazer, que faz os esforços, então esse tá fazendo parte do time de Jesus, né? Agora aquele que não quer, que é o rebelde, faz parte dos bodes, então, que representa aqui, né? E os mansos e pacíficos são as ovelhinhas. Então a gente deve fazer os esforços para ser o quê, né? Fazer parte do time do rebanho de Jesus, das ovelhinhas, né? Mansos e pacíficos. Então vai haver essa separação. E colocará as ovelhas, os bodes de um lado e do outro. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Então, o melhor possível, tenho a minha paz, então eu posso viver em harmonia, né? Junto com as ovelhas. Então vamos ver o que Kardec diz ali no 63. Devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo necessário para o seu melhoramento, mas, chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, a permanência deles como espíritos e como encarnados será interditada. Aqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos que se acham em condições de ali receber serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a terra os espíritos da raça adâmica, sendo substituídos por espíritos melhores. Essa separação que será presidida por Jesus, que está figurada nas palavras do juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à esquerda. Capítulo 11 e 31 e subsequentes. Viu? Vocês entenderam bem aqui? Aqui está bem claro, ó. Não é o Ederson que está dizendo aqui, agora ele é taxativo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Então aqui, ó, ele diz, ó, pelo progresso moral, Deus permitiu que eles aqui permanecessem, falando dos espíritos maus, né?
Então aqueles espíritos maus, endurecidos no mal, que vão nos acarretar perturbações aos bons, querem impedir que os bons prossigam, isso aí vai estar, agora é para acabar isso, né? É porque não é justo aqueles que são bons, nós chegamos num período agora para fazer os esforços, mas aos perturbadores atrapalhar o processo, né? Então isso é uma ordem divina, não é uma ordem de ninguém aqui. Não é dos homens nem de Jesus, é uma ordem do homem lá, é uma ordem de Deus, né? Que chegou o período de fazer essa separação. Então aqueles maus, preguiçosos, aqueles que não querem nada com nada, por um lado, e aqueles que querem vão ficar para o outro. Vão herdar a terra, né? Agora aqueles bagunçeiros vão herdar a terra, né? A terra boa. Então ele diz aqui, ó. Mas chegando o momento em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, né? A permanência deles como espíritos e como encarnados será interditada. Então agora está sendo feita está sendo interditado esse trabalho do mal, para que eles não avancem, entendeu? Porque agora estão com força total, quando vê, se não for interditado, eles acabam com tudo mesmo, né? Os planos aí, né? Então está sendo interditado esse processo. Aqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos que se achavam em condições de ali receberam serão exilados para mundo inferiores, ó, viu? Então aqui está taxativa. Vão ser exilados para mundo inferiores. Como outrora foram exilados para a Terra os espíritos da raça adâmica. Lembra que a gente comentou, né? O mesmo processo que estava sendo feito lá, os bagunceiros, aquele foram tudo exilados para cá, né? A escória daquele lugar lá, né? Então, sendo substituído por espíritos melhores, viu? Então, está sendo feito já essa substituição, e nas obras subsequentes de Divaldo Franco, né? De obras idôneas, lá no livro que a gente já comentou, Transição Planetária, ele dá os detalhes lá desses espíritos que vêm de outro planeta, um planeta chamado Alcione, que estão reencarnando já aqui, né, espíritos bons, para avançar esse progresso, né, em todas as áreas. Espíritos já bons, né, para avançar na ciência, né, em todas as áreas, na parte moral, tudo para alavancar o progresso da humanidade. Então vão ser substituídos os maus que saem para dar lugar para um bom. E aí é assim que vai sendo feita essa renovação, né? Então se algum de nós que não é bom, então ele não vai fazer parte desse novo mundo, né? Vai ter que ser, infelizmente, vai ser retirado para outro planeta. Um planeta inferior, né? E esta separação que será presidida por Jesus, que está figurada nessas palavras do juízo final. Os bons então passarão à minha direita e os maus vão passar para a esquerda. Então os bons vão ficar aqui, né? Vão herdar a terra prometida, e os maus então vão ser retirados para planetas inferiores, né? Isso então aqui está bem taxativo. Então vamos para o 64. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo um fim para sempre na humanidade, repugna a razão, no sentido em que ele implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Pergunta-se então que utilidade teriam o Sol, a Lua e as estrelas, que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o nosso mundo. Causa espanto que uma obra tão grandiosa tenha sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte estava votada de antemão aos suplícios eternos. Então essa doutrina do juízo final, único e universal, pondo um fim para sempre na humanidade, repugna a razão, no sentido em que ele implicaria a inatividade de Deus.
Então causa espanto que uma obra tão grandiosa tenha sido feita para durar tão pouco tempo, né? E para benefício de seres cuja parte estava votada de antemão aos suplícios eternos. Então aqui com certeza ele vai, né? O nosso planeta é um planeta jovem ainda, né? É um planeta jovem, com certeza vai ter outras transições por vir, né? Porque o de regeneração, ele fica ali uma transição, né? Ele fica no meio ali entre expiações e provas para mundo feliz. Então aqueles que já vão para a regeneração, eles já estão, vamos dizer assim, já um passo para melhora, para mundos felizes, né? Dali. Ou pode acontecer também como no Evangelho segundo o Espiritismo diz lá no capítulo 3, há muitas moradas, né? A gente leu há poucos dias. Que não quer dizer que, por exemplo, nós vamos para o mundo regenerado, né? Não quer dizer, mas eu estando no mundo regenerado, então agora é só alegria. Depende. Eu posso ainda voltar para o mundo inferior, infelizmente. Né? Porque o mundo regenerado, o bem já vai imperar sobre o mal, mas ainda vai haver mal. E a gente pode ainda sofrer influência, alguma coisa assim desse tipo. E pode ainda voltar a querer ser um ganancioso, por exemplo, né? Um orgulhoso ali, querer tirar vantagem em cima dos bons, aí esse pode ser exilado ainda. Ele pode voltar para um lugar inferior. Né? Então a regeneração é assim, para no caso assim nós dar uma respirada, né? Dar uma respirada, saiu daquela turbulência toda que estamos vivendo agora, né? E aí então ali partir para, né, para trabalhar, para alcançar mundos felizes, né? Então é para dar uma respirada, para continuar o trabalho no bem, né? Mas não para chegar ali, agora eu fico aqui, estou bem, me estagno, ou então quero ainda ser um malandro, né? Aí pode retornar a mundos inferiores, né? Então vamos para o 65 ali. Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, numa época em que se acredita que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra e que tudo no universo havia sido feito para os seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se sabe que existem milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade, e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis. Vê-se por esse único fato que Jesus tinha razão para dizer aos seus discípulos: há muitas coisas que não posso vos dizer porque não as compreenderíeis, visto que o progresso das ciências era indispensável para a interpretação correta de algumas das suas palavras. Os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos certamente teriam estabelecido alguns dogmas de uma forma diferente se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje em dia se tem. Por isso, Jesus adiou a conclusão dos seus ensinamentos e anunciou que todas as coisas deviam ser restabelecidas. Então quando ele disse lá que há muitas coisas que não podia dizer ainda para aquele povo, né? Porque eles não iam compreender. E os apóstolos, os discípulos também certamente teriam estabelecido alguns dogmas, ó, de uma forma diferente, se tivesse os conhecimentos astronômico, geológico, físico, químico, fisiológico e psicológico, que hoje em dia se tem. Então naquela época eles não tinham, né? O que eles passaram para nós foi a continuidade
né, do que Jesus nos trouxe, ou no caso, o seguimento, né, a prática das leis de Deus, né? Ou seja, a moral evangélica. Então eles deram seguimento a essa moral evangélica, as leis divinas. Para a gente estudar, Paulo ali nos dá toda ali, ó, como assim ele fundou muitas igrejas evangélicas, muitas comunidades, né, evangélicas, para a gente ter aquele segmento. Eles deram as receitas, vocês fazem isso, aquilo, né, vocês, quem for assim trabalhar nas igrejas cristãs, nas comunidades, eles dão toda a receita ali, como é que deve ser feito um bom trabalho, né? Então, para a gente não fazer coisas erradas. Mas só que quanto a esse avanço tecnológico que a gente tem hoje, né? Astronômico, geológico, físico, químico, na medicina, psicologia, tudo isso para aquela época eles não podiam trazer para nós para os dias de hoje, né? Então tudo vem conforme os tempos, os lugares, né? A evolução daquela humanidade. Então hoje a gente já está num patamar assim de tecnologia, de avanços, né? Nessa parte tecnológica, todos que dizem aqui respeitos, mas a gente precisa ainda, nós estamos na era dos fenômenos morais, a gente não pode ficar só no intelecto, né? Então hoje a gente tem a inteligência para poder pesquisar e entender o que Jesus trouxe para os dias de hoje, entendeu? Porque as palavras do Cristo são para a vida eterna. Só que não podia dizer coisas que naquela época não ia ser aproveitada para aquela época. Mas para hoje a gente pode ter avanços, né? E compreender, e principalmente à luz da doutrina espírita, né? Que a gente estuda a luz porque a doutrina espírita ela não é só religião, né? Ela é como é que é? Ciência, filosofia, né? São as três bases, né? Ciência, filosofia e a religião, né? E os três andam juntos. Então a gente pode ter esse conhecimento, a religião andar junto com a ciência, né? Ter essa filosofia de vida, de poder estudar, sentir o evangelho, né? Trocar ideias, né? Essa liberdade de expressão, de poder trocar essas ideias, não ser uma coisa dogmática, né, imposta, né, que muitos ainda colocam. Não, porque as palavras do Cristo não podem se misturar com coisas da ciência, né, porque uma coisa não tem nada a ver com... Infelizmente, muitas religiões, não, ciência é ciência, religião é religião. Só que a gente mesmo vê, a gente precisa da ciência para nós poder entender, né, as coisas, né. Não pode separar uma coisa da outra, as coisas têm que andar juntas. E vai chegar um dia que todos vão ter as mesmas ideias, né? Aquele que é um cientista, ele vai ter as leis no coração, vai praticar aquelas leis, né? Aquele que trabalha varrendo rua, ele também vai ter as leis no coração e vai viver aquelas leis de Deus, entendeu? Todos vão falar a mesma linguagem. Pode estar em religiões diferentes, pode estar em atribuições diferentes, mas todos vão falar a mesma língua, né? Porque a gente precisa das áreas, né? A gente vive num todo, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa do padeiro que faz o pão, o lixeiro aqui para recolher o lixo, tudo, cada coisa a gente precisa de uma coisa, da outra, um ajudando o outro, né? Mas aí todos vão ter essa lei, né, no coração, vão praticar, vivendo em fraternidade. Nós vamos agora para o 66, né? Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não condiz com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta continuamente como bom Pai, que sempre deixa um caminho aberto para o arrependimento e que está sempre pronto para estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o juízo daquela maneira, teria desmentido as suas próprias palavras. Por outro lado, se o juízo final deve surpreender os homens de improviso em meio às suas atividades, e as mulheres
grávidas, pergunta-se com que finalidade Deus, que não faz nada inútil nem injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas nestes momentos supremos, no termo fatal da humanidade, para fazê-los passar por um julgamento ao sair do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, enquanto que outros têm milhares de anos para se reconhecerem? Para que lado, direito ou esquerdo, passariam essas almas, que ainda não são nem boas nem más? E, para quem todos os caminhos de progresso posterior estariam desde então fechados, visto que a humanidade não existiria mais? Capítulo 2, item 19. Que aqueles cuja razão se contente com semelhantes crenças as conservem, estão no seu direito, e ninguém tem nada a dizer em relação a isso, mas que não levem a mal que nem todas as pessoas sejam de sua opinião. Então ele fala coisas aqui importantíssimas, né? Ele fala moralmente um juízo definitivo e sem apelação não condiz com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta continuamente como um bom Pai, que sempre deixa um caminho aberto para o arrependimento e que está sempre pronto a estender os braços ao filho. Então, muitos chegam desesperados, dizem, né, principalmente quem trabalha nas reuniões mediúnicas, na casa espírita, diz assim, não, o que eu fiz não tem mais volta, né? E aí eles têm essa ideia, não, já está tudo acabado mesmo, eu estou aqui sofrendo. E aí se junta com outros perversos, né, querem derrubar tudo, né, fazer o mal, espalhar o mal, porque para eles já está tudo acabado mesmo. É essa a ideia que eles têm e colocam na mente deles. Só que aqui deixa bem claro para todos, ó, né, como assim, se Deus é bom, justo e caridoso, como não vai haver um juízo sem apelações, né? Então todos têm um direito, né? Eu fiz muitas coisas terríveis, não vou ser digno de viver, né? De ter a misericórdia do Pai, né? Deus já até me esqueceu porque eu sou perverso. Deus ama todos nós, né? Indistintamente. Mesmo os piores, Ele ama e está aguardando, né? Então é o filho pródigo, diz aqui, né? Aguardando, né? O pai fica com os braços abertos aguardando o retorno do seu filho pródigo, né? Aquele que está fazendo um monte de coisa errada, mas basta ele querer se melhorar, ele sai desse mundo cruel que ele está vivendo e vai fazer uma roda de volta à casa do pai, né? De uma vida melhor, né? Uma vida com justiça, com caridade, né? Se esforçando no bem, que daí ele vai ser digno, né? Um dia de realmente estar num lugar bom, né? Mas para isso ele vai ter que trabalhar, né? Com certeza, se ele fez muito mal, com certeza ele vai ter que reparar isso aí, né? Mas ele vai ter que reparar fazendo bem, vai ser um aprendizado para ele. Porque ele fez muitas coisas erradas, então ele vai ter que se redimir, né? Mas Deus ama igual a todos nós. Mas ele ama só os bonzinhos, Jesus. Não, ele ama Jesus igual, o mesmo amor que ele tem pelo Cristo, ele tem por um criminoso cruel, aquele que cometeu coisas terríveis, ele ama igual, né? A diferença é que o Cristo já está bem, né? Ele está em paz. Agora, aqueles rebeldes que Deus está aguardando a sua felicidade, a sua paz de consciência, né? Então, para todos tem um caminho de volta. Não existe, mas para mim não tem jeito, né? E a gente vê muito isso, né? Principalmente quem trabalha, não tem mais o que eu fazer, né? Tem, né? Basta querer, né? Isso é muito importante. E por que também Deus faria nascer crianças, né? Para renovar o mundo, como a gente estava estudando, no lugar de mal, e vai reencarnar pessoas boas, como a gente disse, né?
Então, que Deus é esse? Vai reencarnar muitas crianças boas para o progresso da humanidade, aí o mundo vai acabar. Aí não seria uma justiça de Deus, né? Poxa, aquelas almas ali muitas vezes são crianças que nem, né, elas estão no ventre, recém-nasceram ali, não tem ainda consciência ali ainda, né? Aquele corpinho. Aí vai destruir tudo. Então não faz sentido, né? Então vai sim nascer criança para o progresso da humanidade, né? Para o bem da humanidade. Outra coisa que ele fala também, aqueles que têm outras opiniões de crenças, né, de religiões, né, estão no seu direito e ninguém tem nada a dizer em relação a isso. Né? Eles têm o livre-arbítrio, eles têm a crença, eles acreditam naquilo, mas que não levem a mal que nem todas as pessoas sejam de sua opinião. Viu? Foi bem taxativo, tá? Então respeitar a crença do irmão do outro. Ah, mas tu vai pro inferno, porque tem que ser da minha religião, senão Jesus vai vir, vai levar eu e tu vai pro inferno. Né? Respeita a opinião do outro, não julgar o outro. Né? Não cabe a ti julgar o outro. Jesus ensina, então aquele que estuda e medita o Evangelho, ele já sabe como é que funciona o Evangelho, o que Jesus ensinou. Como é que eu vou julgar o outro que vai pro inferno? Ele não é da mesma opinião que eu, né? Jesus diz, atira a primeira pedra, não julgais, né? Não julgueis para que não seja julgado. Então não cabe a nós o julgamento de punir o outro, não. Sim, respeitar, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Que o Cristo nos ensinou, né? E não julgar, respeitar a religião do outro, a ideia do outro. Assim como ele também deve respeitar a ideia dos outros, né? E não querer se achar melhor. Não, a minha é melhor, coitada, que eles vão tudo pro inferno. Eu sou o bonzinho, melhor que todo mundo. Que bom se fosse assim, né? Mas ele já está fazendo julgamentos, né? Então isso aí é coisa que a gente deve refletir também. Então vamos para o 67. O juízo por via de imigração, conforme foi definido no item 63, é racional. Ele está fundado sobre a mais rigorosa justiça, uma vez que deixa eternamente ao espírito o seu livre-arbítrio, e não o constituiu privilégio para ninguém. Que uma igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredirem. Que a que mesmo o aniquilamento de um mundo, ocasionando a destruição do corpo, não causa nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Esta é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo esta interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas da renovação parcial ou total da população dos mundos, através das quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então esse juízo final, né, que a gente não sabe o dia que vai acontecer as coisas, né, como a gente diz, como diz ali, mas o juízo final de cada um nós vamos ter, né? Que vai acontecer na nossa desencarnação, vai ser feita uma avaliação nossa, né? De como foi a nossa vida aqui, se a gente se esforçou, o que a gente ganhou, o que a gente fez uso desse ganho, né, divino, que a gente aproveitou bem, né? Fez o bem que pôde. E aí você é digno de passar para um mundo melhor ou não, né? E fala também, nós espíritas, a gente já acredita que não existe a morte, né? E sim a morte física, a morte do corpo, ó, o corpo vai morrer. Mas como diz ali, é muito importante, a progressão espiritual não impede, por exemplo, se desencarnar, daqui a pouco dá uma bomba atômica, aí cai um meteoro no planeta, destruiu tudo. Destruiu as coisas materiais, né?
mas o espírito continua vivo. Então, se eu estava me esforçando no bem e cai um meteoro aqui, para mim vai estar tranquilo, entendeu? Porque eu fiz os esforços. E aí Deus vai prover, eu vou reencarnar em outro mundo melhor, ou aqueles que não fizeram bem vão para um mundo pior, né? Condizente com aquilo que eles fizeram, né? Então essa seleção, né? E diz aqui então essas emigrações e imigrações, né? Então espíritos que vêm, espíritos bons para renovar o planeta, e espíritos maus que vão, né? São exilados para mundos inferiores, né? Então isso está acontecendo muito hoje. Então os méritos vai ser tudo da nossa consciência, né? Daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. A gente pode muito bem também, tá com um pouco, eu não fiz o mal deliberado, mas tu também não fez os esforços que era para fazer, né? Ficou no comodismo, tu pode talvez continuar no mundo de expiações e provas. Mas aí esse mundo vai se tornar um mundo regenerado. Mas aí vai para um outro planeta que é mundo de expiações e provas. Tem vários, né? Ou a gente acha que é só o planeta Terra que é o expiações e provas. Acabou, o planeta Terra foi destruído e agora o que vai ser de mim? Com certeza muitos espíritos que estão assim apegados aqui ao planeta Terra, agarrados, com certeza esses vão sofrer muito, né? Vão sofrer muito pela destruição, achando que é o fim, né? Mas aqueles que têm uma visão da vida futura, sabem que não é o fim, né? Que a morte não existe. Né? Que a vida continua. Deus vai prover um outro lugar para nós, né? E a gente sabe que existem muitas casas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, né? Quando ele diz há muitas moradas na casa de meu pai, muitos espíritos vão para moradas temporárias e temporais, né? Temporariamente em mundos espirituais, que vão servir de transição, né? Aguardando para uma nova reencarnação, né? Então não vão ficar sem casa. Sim. Né? Muitos vão ficar vagando por aí nos destroços, sei lá, ali, grudado ali, porque tinha um apego ali, acho que acabou tudo, né? Então aqueles que já têm a consciência, né, de que o mundo, na vida não acaba, que continua, aí eles vão para um lugar condizente conforme as suas, né, aquilo que ele viveu. Então não vamos, como Jesus diz, não vamos nos apavorar, né? Não vamos criar, né, ficar apavorado que vai destruir ou não, né? Com certeza agora não vai ser feita essa destruição, né? A não ser que o mundo, por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, aí queira novamente uma nova guerra, aí as consequências vão ser graves, né? Que o Chico já muito perguntava para ele, meu Deus, Chico, o que vai acontecer com o nosso planeta, né? Aí o Chico diz, vamos orar muito para que não haja uma nova guerra, né? Porque se haver uma guerra, aí os planos superiores vão se mudar completamente, né? Aí no caso, vai ficar mais tardio esse projeto aí de nós ter um mundo melhor, né? Vai entardecer mais, né? Por causa do ser humano ainda, né? Que é muito egoísta, muito orgulhoso. Então a gente tem que orar muito para que não haja guerras, né? A gente não sabe, o futuro é incerto, não sabe o que vai acontecer, mas a gente não tem, né? Como quando Jesus diz, agora encontrei a palavra, não turbeis o vosso coração, né? Para nós não nos perturbarmos, né? Para nós ficar calmo, tranquilo, orar, vigiar e ter essa certeza de que tem um mundo melhor, né? Ter vistas do mundo melhor, mas a gente praticar, fazer os esforços para realmente ter os méritos de estar no mundo melhor, né? Agora se vai ser na Terra, vai ser em outro planeta, isso aí a gente não sabe, né? Mas cada um fazer a sua parte, ter a sua paz de consciência, né? Fazer aquilo que estava em seu alcance, dar o seu melhor, né? E aí vai estar tranquilo. Agora aquele que tem um rabinho preso ali, que fez coisas erradas aí, né? Ele vai... Mas ele pode reparar isso, pode se tornar melhor? Pode, né?
Pode fazer os esforços, se arrepender dos erros, pode, né? Não está tudo acabado, né? Como eles dizem, né? Todos têm uma nova chance, né? Basta querer. Mas olha, então eu vou sair dessa escuridão, dessas trevas aí, então eu vou querer um lugar melhor. Como é que eu faço para me sair daqui? Então basta aceitar, se redimir, né? Desde que não tenha más intenções, não, eu vou lá me infiltrar, lá dizer que quero, ou quero destruir, fazer uma baderna lá, né? Não, eles sabem, né, as intenções de cada um. Então se ele tem uma boa vontade, moço, estou cansado de sofrer, quero ir para um lugar melhor. Então Deus está aguardando, tá bom, então, né? Se tratando de desencarnados, no caso, né? Então tá, vamos te levar para uma colônia, tu vai se reabilitar lá, tu vai estudar, te preparar e vai ter uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de se redimir desses erros passados, né? Vai trabalhar, não tem chance, né? Basta querer. Então é isso, gente. Alguém tem algum comentário sobre esse capítulo 17? Foi muito bom, né? Que a gente aprendeu bastante coisa, né? Que Jesus trouxe, nos ensinou. E a gente já conseguindo interpretar à luz da doutrina espírita, né? Então nós vamos entrar no último capítulo desse livro, a obra Gênesis. O título é Os Tempos São Chegados. Né? Então vai ter muitas coisas aqui. São as predições, né, segundo o Espiritismo, os sinais dos tempos. Ó. Nós vamos estudar os sinais dos tempos e a nova geração. Ó. Então são 2 subtítulos que nós vamos estudar nesse último capítulo, ó, dos tempos são chegados. Então nós vamos começar agora. Os tempos. Item 1. Vamos também o item 1. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos, não são mais que a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parecem ser o prenúncio da ruína das leis da natureza. As 2 interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque envolve a negação da providência. A segunda porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então aquilo que mais ou menos a gente já comentou, né? São as interpretações, as ignorâncias. Aqueles que vivem na ignorância, né? Eles não têm esse processo que a gente está estudando, né? E muitos acham até que morreu, acabou tudo, né? Infelizmente. E a maioria dos crentes possuem coisas místicas, ó, e de sobrenaturais. Né? Então eles ficam ali trabalhando, fazendo coisas místicas, ali dando previsões e coisas, né? E aí então Kardec diz que as 2 coisas são errôneas, né? São erradas. Porque então a primeira ali, a ignorância, envolve a negação da providência divina, que ele não acredita, né? E a segunda, porque os místicos, no caso, a segunda, porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento, né? Então a gente sabe que tudo é regido por leis, né? E essas leis, tudo vai ser realizado um cumprimento dessas leis, né? E é isso que a gente estuda e entende na doutrina espírita. Então vamos ali para o 2. Na criação, tudo é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas.
ele foi essencialmente a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois tipos de progresso seguem um ato ou outro e marcham paralelamente. Uma vez que a perfeição não fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência, que o tornaram progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se realiza sob o poder das forças materiais, os homens também concorrem para isso com os esforços da sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se realiza em duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível. A outra, por mudanças mais bruscas, cada uma delas resulta em um movimento ascensional mais rápido, que marca os dos homens são de um certo modo fatais no seu conjunto, porque estão submetidos às leis como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o fim da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, ilimitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes é geral. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são uma obra eterna da sabedoria e da presciências divinas, tudo que é efeito dessas leis é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como também pode-se dizer que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e a colheita. Então aqui Kardec fala sobre a lei de progresso, né? Então chegou o momento que o planeta Terra, esse ordem superior divina, então que são chegados esses tempos, né, para a humanidade terrestre, né, para a maturação dos frutos e a colheita. Né? Então está sendo feita essa averiguação, né, realmente o que a gente estudou antes ali, né, essa separação, né, dos bodes, das ovelhas. Então é o momento agora de a gente se decidir na vida, né? O que a gente quer. Ou a gente acompanha esse progresso moral que Jesus já trouxe há 2000 anos, ou então eu fico na desobediência, né? Continuo na desobediência das leis, né? Fico rebelde, aí então eu não vou participar desse banquete, né?
esse banquete aí que está por vir aí, né? Então a escolha é nossa e temos o livre-arbítrio para isso, né? Só que daí vamos ter que arcar com as consequências. Então, lei de progresso, mas existe eu quero, né, acompanhar isso. Mas vai entrar em ação, né? Nós temos a lei de responsabilidade, né? Nós vamos ser responsáveis daquilo que a gente está gerando, né? Quais são os frutos, né? Os frutos de iniquidade, os frutos bons. Ou não estou gerando nada, né? Estou na preguiça moral, não quero nada com nada. Então tudo vai ser averiguado, né? Então chegou a hora agora dessa transição. E não há mais tempo para nós, né? Principalmente nós agora que estamos no Espiritismo, aprendendo muitas coisas, muitas informações nos é trazida através dos Espíritos, né? Das obras mediúnicas que dão continuidade às obras de Kardec, né? Até aqui nessa obra aqui que a gente aprende muitas coisas e está nos dizendo, né? Que a gente então deve, né, tomar uma atitude. Não há mais tempo. E o convite já foi feito há milênios por muitos. Muitos rechaçaram, né? Muitos ficaram na rebeldia, muitos deturparam ainda, inclusive, né? Muitos de nós. E muitos continuam achando que aquilo ali é o certo e não tomam atitudes para se tornar uma pessoa renovada em Cristo, né? Ela ter atitudes assim de realmente viver o Evangelho que está por ser vivido ainda, né? Que muitos não querem. Então agora nós vamos ver nesses tempos que são chegados, né? Tudo isso que a gente já estudou nas predições do Evangelho, nós vamos ver agora o Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos traz, né? Nos alerta, né? Para a gente viver uma vida realmente com maturidade, né? Com equilíbrio, tomar decisões firmes, né? Do que estamos vivendo hoje para nós nesse momento. Então nós vamos parar por aqui, né, gente? Que o nosso horário já está chegando ao fim. E a gente para então no item 3 aqui, tá? São chegados os tempos. Só anoto a página aí, desse virtual aí. Que meu físico é outro. Meu físico aqui é 642 a página. Bom. E aí é qual? 293. Viu que diferença, né? É que o físico, o livro, a página cabe menos. Eu já fiz tem uma canetinha aqui, marquei aqui. Então tá, gente amiga, a todos que acompanharam aí conosco, que vão acompanhar futuramente, está chegando os tempos, né? Tantos os tempos, os finais dos tempos de um mundo velho, e quanto agora nos últimas páginas desse estudo da Gênesis, né? Que a gente já começou lá no início do ano, né? Quase um ano todo a gente estudando, né? Eu nem me lembro quando é que a gente começou, se foi esse ano, o ano passado, mas é um livro bastante, né? A gente estudou muitas coisas. E talvez na semana que vem a gente conclui, se são chegados os tempos, que ele não, é um capítulo curto, né? São só 2 subtemas ali, né? Já o outro era bastante informações, a gente levou o capítulo 17, as predições do Evangelho, a gente levou 3, 4 estudos, né? Bastante coisa. Mas a gente aprendeu bastante coisa do Evangelho ali para não... Agora quando a gente for estudar Mateus, muitas coisas que a gente leu aqui, nós já vamos estar já esperto, né? Já tem uma chave do Espiritismo aqui, né? De Kardec. Então tá, gente, amigo. E vamos então agradecer por esse estudo da noite de hoje, que possamos refletir tudo o que foi estudado para as nossas vidas, que possamos sair daqui
né, pensativos, que possamos refletir nessa proposta, o que queremos para nossas vidas. Queremos continuar no mundo velho, onde a ignorância impera, o orgulho, o egoísmo, as minhas vaidades, ou eu vou querer um mundo novo que Jesus nos promete, um mundo feliz, um mundo de paz, de harmonia, de mansidão, que possamos ser decisivos nesses últimos momentos e aproveitar ao máximo a nossa reencarnação, essa oportunidade que foi dada aqui nesse planeta, para dar o nosso melhor e poder ter a chance de passar por um mundo melhor, conforme o esforço de cada um, a cada um conforme as suas obras. Então vamos agradecer a todos, ao nosso Pai Francisco, a todos os familiares, nossos mentores que nos inspiraram neste estudo. E damos então por encerrado as atividades do estudo de hoje. Boa noite. Até então.